Eu vou falar aqui sobre regulação de sinistro, né? A gente tem levantado bem que o nosso produto principal é o jurídico, tá? Mas o jurídico precisa ter uma agilidade, precisa seguir algumas regras, né? E a gente está tendo uma preocupação em relação quando ocorre o sinistro. Por quê? Porque a maioria dos senhores tem seguido a regra, mas alguns escritórios e alguns advogados não têm e estão caminhando para o problema. Então, eu estou aqui hoje para alertá-los desse eventual problema futuro, né? Qual é a norma? A norma é, assim que receber o sinistro, fazer o encaminhamento para o e-mail sinistro@anadem.org.br, no prazo de 24 horas, que o cliente receba a citação, intimação ou a notificação. Por que esse prazo? Porque temos o prazo para fazer a avaliação, fazer o checklist, ver se o cliente tem a cobertura, fazer a distribuição. Só que alguns escritórios, eles têm feito a defesa do cliente primeiro, para só depois comunicar a Anadem. E pode ocorrer desse cliente não ter a cobertura e o escritório e o advogado ter que assumir esse ônus. Então, eu estou aqui justamente para isso, para alertar e evitar esse problema e essa complicação e esse desgaste com o cliente. Então, funciona dessa forma. O sinistro é aquele, né? Posso mandar para o doutor Valdoir? Pode. Pode mandar para o meu e-mail, pode mandar o da Daiane. Mas a agilidade que vai ter, a resposta do sinistro, se vai ter ou não cobertura para o cliente, é aquele e-mail lá, sinistro@anadem.org.br. A partir do momento que a gente recebe isso, vale tanto para o corretor, que receba a citação, que muitas vezes o cliente entra em contato com quem está na linha de frente que fez a venda, o corretor, né? Vale para o advogado, às vezes o contato é com o advogado, né? E para o próprio cliente, que tem que ser orientado por ocasião da venda, tá? Então, a gente faz o checklist. O que compreende esse checklist da avaliação? Para ver se vai ter a cobertura jurídica e securitária. A gente vê se o cliente está adimplente, está em dias com as suas mensalidades, né? A data da adesão e a data do protocolo da ação, que aqui já foi discutido várias vezes, né? A matéria jurídica, ver se realmente ali é um ato médico e a paciente está reclamando de um eventual dano decorrente desse ato. O que a gente faz na sequência? A gente faz o cadastro do processo e a comunicação obrigatória do sinistro para a seguradora Champ. Se nós não fizermos esse comunicado dentro do prazo que é estipulado dentro do contrato que a Anadem tem com a Champ, o cliente não vai ter a cobertura pela seguradora ao final, se houver uma condenação. Por isso, a necessidade de seguir toda essa sistemática. Nós tivemos que tomar uma medida não popular, né? A gente já vem cobrando isso há algum tempo. Então, a partir de agora, os advogados e escritórios credenciados terão que nos encaminhar um relatório atual dos andamentos do processo, isso mensal, tá? Juntamente com a nota fiscal para o e-mail gabriela@anadem.org.br. Né? Por que esse relatório atualizado? Né? Porque eu tenho que comunicar à seguradora do andamento do processo. Tá? Eu tenho que comunicar que eu fiz a contestação, eu tenho que comunicar que teve um laudo pericial, esse laudo pericial foi favorável ou desfavorável, né? Eu tenho que comunicar que tem uma sentença, principalmente se houver uma sentença condenatória, dentro daqueles 13% que a gente sai vencido, né? E o acordo do julgamento do recurso de apelação, tá? E até o acordo no STJ, STF, nós temos que cumprir essa orientação para dar para a seguradora, né? Então, quem vai ficar responsável por receber esse relatório mensal com a nota fiscal vai ser a Gabriela, o e-mail dela é gabriela, com 2 L's, @anadem.org.br. Somente após o recebimento do relatório mensal e a nota fiscal é que será autorizado o pagamento para o escritório e para o advogado no Estado.
Como é feita a distribuição? Né? Os processos de Brasília têm feito pela nossa equipe, do jurídico daqui, tá? Alguns processos no Mato Grosso do Sul, né? O doutor Aguinaldo tem feito o tratamento lá de campo, né? Com o tratamento, as diligências de campo, desculpa, como audiências, como protocolos, né? Tem dado um suporte bom para a gente. E em alguns outros estados já tem os advogados que já fazem a defesa. Então, assim, quando eu recebo o processo, eu vejo qual é a carteira que ele está vinculado, a carteira do comercial e a carteira jurídica. Então, a partir daí, eu entro em contato com o advogado, né, geralmente por e-mail ou telefone, tá, entro e digo que foi autorizada a cobertura, e, a partir daí, começa todos os trâmites para fazer a defesa do profissional, né? Então, aquele prazo de 24 horas é muito importante. Ontem mesmo nós tivemos um caso em que foi deferido uma liminar lá no Paraná, né? Foi deferido uma liminar para o pagamento de uma cirurgia reparatória no valor de R$19 mil. Então, na reparatória na mama. Vocês imaginam como é que estava o médico, né? Como é que ele ligou desde ontem, é um e-mail atrás do outro, a gente com contato telefônico. Eu e o doutor Alexandre Pacheco já estamos empenhados na defesa, na preparação do recurso, né? Essa liminar, a gente teria que pagar esse valor em 5 dias úteis, tá? Quer dizer, ele foi intimado ontem, até terça-feira, se a gente não conseguir no agravo a antecipação da tutela recursal, para suspender essa decisão, terça-feira tem que estar pago esses 19 mil. Aí é o diferencial da Anadem, tá vendo? A preocupação com o cliente, a agilidade. Por isso esse prazo de 24 horas, por isso o respeito a esse e-mail que está previsto no regulamento da comunicação do sinistro. Tá? O cumprimento de sentença, né? O cumprimento de sentença no caso das condenações, né? Aqueles 13% que a gente sai vencido e que a gente vamos melhorar esse número aí, esse percentual, né? Tá? Quando tem um cumprimento de sentença, a gente está trazendo o processo para Brasília. A partir daí, a gente assume. Tá? Nós estamos fazendo as impugnações e os pagamentos. Tá? Por causa do controle junto à seguradora, a liberação. Então, a gente está puxando e estamos dando andamento a partir disso aí. Houve a condenação, apesar das impugnações, a gente questiona valor, questiona juros. É o que eu sempre falo. Se a gente perdeu, vamos perder com dignidade, vamos pagar o menor valor possível. Até, às vezes, eu entro tentando um acordo com a outra parte, mesmo nessa fase, né? A chance é menor, mas sempre há a chance, às vezes, a gente até consegue fazer um acordo e diminuir ainda mais o valor, faz o pagamento, pede baixa do processo e não resta nenhum resquício desfavorável no nome do médico no processo, né? O sinistro acordo. O acordo, ele depende da autorização prévia da Anadem, tá? A gente já andou fazendo alguns acordos, tá? Mas essa não é a regra. A regra é fazer a defesa, né? Até para não fomentar o mercado do erro médico, tá? Mas tem a previsão do acordo, sim, no artigo 19, né? Que diz, no decorrer do processo, ou até mesmo antes de sua instauração, a diretoria jurídica da Anadem, a de referendo da presidência, poderá autorizar a celebração de acordo com o paciente reclamante, desde que isso seja aconselhável e considerado benéfico ao associado e ao Fundap. O que quer dizer, desde que seja benéfico ao associado e à Anadem, né? Porque, muitas vezes, a gente está numa audiência de conciliação, a pessoa está pedindo R$60 mil, valor da causa, né? Mas aparece um acordo lá em torno de R$6 mil, R$7 mil, né? A gente faz análise. Eu vou gastar em torno de 9 mil, de 5 a 9 mil reais com a perícia. O processo vai durar 5 a 10 anos, o desgaste que o médico está tendo, né? E ainda eu corro o risco de tomar uma condenação no final, e às vezes o custo do processo vai ficar mais caro do que o acordo. Então, por que não fazer o acordo? Então, a gente tem deferido alguns acordos nessa situação, né? Não tem o médico não assume a culpa, que é um acordo, e a gente acaba com o processo, né? A perícia. Eu deixei esse slide porque isso ainda gera umas certas dúvidas, né? Alguns corretores, alguns advogados entram em contato comigo, né? A perícia médica ela está prevista no artigo, é uma cobertura,
e está prevista no artigo 1º, inciso 4º do regulamento do Fundap. Suportar os honorários periciais até 2 vezes o limite máximo da tabela da Associação Médica Brasileira, tabela MB 2013, para o perito judicial, é 1 vez o limite máximo da tabela MB para o assistente técnico nos processos cíveis e indenizatórios, a que o associado venha a responder, decorrente do ato profissional por ele praticado ou por seus prepostos, cujos riscos estejam cobertos pelo Fundap. O valor da MB está R$ 4.704. Então, a perícia é 2 vezes esse valor. A gente cobra até R$ 9.408. E o assistente técnico, R$ 4.704. Tá? Nesse caso aí, quando o cliente insiste que tem uma pessoa amiga que trabalha com processo, que pode ser o assistente dele, o assistente técnico dele, nós cobrimos até R$ 4.704. Tá? Se ele não tem um assistente técnico, a ANADEM oferece essa cobertura, porque ela tem uma empresa contratada em Porto Alegre, né, que tem prestado um excelente serviço para a ANADEM, então a gente tem essas 2 opções. Tá? Ou a gente oferece essa cobertura, a assistência técnica, em alguns casos, tem saído até mais barata, a gente tem fechado por R$ 3.000, mas a gente tem esse teto de R$ 4.704, e se o cliente não tem, temos a empresa contratada no Rio Grande do Sul, que presta o serviço em 3 fases, né? Que a primeira fase é um parecer preliminar para auxiliar o advogado na defesa. Tá? A segunda fase é fazer os quesitos, a elaboração dos quesitos, a pergunta, né? Que é os quesitos têm que ser preparados com maestria até para levar o perito de uma forma a entender bem a defesa, né? Alguns pontos chaves que acabam provando a ausência de culpa do profissional. E a terceira fase, que é o relatório final do assistente, porque quando sai o laudo do perito, se for favorável, tudo bem, mas se ele tiver desfavorável, tem que o assistente defender toda aquela tese de defesa, mostrando alguns equívocos do perito, né, e apresentar a impugnação. Tá? Aqui eu trouxe só as principais dificuldades com os clientes, aqui já foi discutido, mas eu acho importante sempre frisar, porque, por estranho que pareça, sempre aparece esse questionamento, né? Muitas vezes a gente entende que o cliente sabe dessas informações, mas ele quer tentar ganhar a questão no grito, né? Mas a gente tem que entender que ele é cliente, tem que ter paciência, porque senão a gente acaba perdendo o cliente, perdendo de tabela aí 8, 9 clientes, então a gente tem que saber lidar com isso. Tá? A primeira dificuldade é a questão da data da adesão e o protocolo da ação. Né? Me questionaram esse dia onde é que estava no regulamento que tinha cobertura, o ato médico praticado há 20 anos tem cobertura. Onde é que está isso? Isso é uma forma que a gente tenta explicar a regra. Isso não está em lugar nenhum. Né? Assim como a gente cobra o ato médico praticado há 20 anos, a gente cobra o ato médico praticado há 40, há 23, há 15... Isso é para justificar a regra, né? Quer dizer, a gente cobre, não é a questão do ato médico, é a questão a gente compara a data da adesão e a data do protocolo da ação. Todas as ações protocoladas a partir da adesão têm cobertura. Se já tiverem sido protocoladas, não tem cobertura. Oi. Pessoal, aqui é importante, quem ainda está usando o formulário físico, o papel, não reter o papel, certo? Nós tivemos 2 casos esse ano, uma adesão feita em fevereiro e o papel veio para nós no final de março. O que o corretor falou é que o médico preencheu, mas estava decidindo se aderiu ou não. E segura aí, não existe isso. Tá? E aquela história, pôs a bunda na janela, acontece, não tem jeito. Houve um processo nesse intervalo de tempo. E nós tivemos que dar cobertura, lógico. A proposta chegou para nós em março, 2 semanas depois veio o processo. E o processo era do final de fevereiro. A adesão tinha sido preenchida no início de fevereiro. Certo? Então, não pode reter o papel. Para nós, qual é a primeira coisa que se imagina? O médico soube que tinha processo, combinou com o corretor e ele colocou uma data retroativa. É a primeira hipótese que se imagina. Não aconteceu isso. Não aconteceu porque eu conheço o corretor, mas no frio você imagina isso. Teve um caso de Cuiabá, se não me engano agora também, que a proposta
chegou para nós às 14h55 e um processo foi protocolizado às 16h38, foi isso? O processo foi protocolizado, mas é um processo ético profissional. Foi protocolizado no CRM 1 hora e meia depois da proposta ter chegado. É lógico que a médica, nesse caso, teve acesso a uma informação privilegiada e fez a adesão sabendo que ia entrar o processo. Tá? Então, problema, a maioria não está mais usando papel, está usando aplicativo, né? Mas a orientação, não quem faz papel, não retenha o papel. Preencheu, assinou, manda para nós imediatamente. O trâmite dentro da ANADEM não tem dado 48 horas. Salvo algumas excepcionalidades de estudos um tanto mais fundamentados, a questão é 24, 48 horas no máximo da chegada da proposta, já está sendo expedido o kit de boas-vindas. Certo? Então, não retenha o papel. Reteve, vai dar problema. Desculpe, Valdir, te interromper. Não, tudo bem, chefe. Pessoal, em relação a esse primeiro item, tem uma questão que tem dado confusão também, tá? Em relação à data da adesão e do protocolo da ação. Por exemplo, no CRM, são duas fases, né? Tem a fase da sindicância e a fase do processo ético profissional, né? Então, muitas vezes, o cliente comunica a abertura do processo ético, tá? Para fazer a defesa prévia, só que o que acontece? Não é a data, começou o processo ético, não é do processo ético. Se tem uma sindicância anterior, a gente vai considerar a data da sindicância. Tá? Então, é como no criminal. O criminal, muitas vezes, inicia-se com um boletim de ocorrência, um inquérito policial. Tá? Mas o processo criminal abriu depois da adesão. Mas, se tinha um boletim de ocorrência antes da adesão, o regulamento é claro nisso daí, a data da reclamação, o que inaugurou primeiro. Né? O que acontece também no cível. O cível, o cliente recebeu não foi nem a citação da indenizatória, ele recebeu a intimação para falar do agravo. E o agravo entrou depois. Não. O que originou a demanda? Foi a ação indenizatória, então o que vai valer, a gente analisa a data da indenizatória. Se a data da indenizatória foi antes, não vai ter cobertura. Tá? A matéria não abrangida pela cobertura da ANADEM. Olha como é que é importante esse encontro nosso aqui, né, a cada ano. Até eu acabo aprendendo alguma coisa aqui, apesar de já estar aqui há 14 anos. Né? Você vê, eu sempre coloquei esse slide, falando, exemplo, não abrange publicidade médica. Vocês viram aqui que depende. Se a publicidade médica tratar de ato médico, a publicidade vai estar coberta. Né? A ausência do plantão também depende. Se o paciente estiver reclamando que sofreu um dano por causa da troca do plantão, vai ter cobertura. Né? A cobrança de cheque, essa daí eu não vejo como ter cobertura. Tá? Não vai ter cobertura. Briga com o vizinho. Se o médico atendeu o vizinho e está reclamando desse atendimento, vai ter cobertura. Entendeu? Então, viu como cada ano a gente aprende alguma coisa? E o terceiro item, que é aquela velha questão, né? O médico é o associado da ANADEM e acaba sendo processado a clínica. Aí vem aquela conversa que a clínica é a mesma coisa, é só ele, é só para efeito de nota fiscal, mas não é a mesma coisa, né? A clínica tem um CNPJ, ele tem um CPF. Então, se não é o caso de uma extensão, e se a clínica não fez adesão à ANADEM e processou só a clínica, não vai ter cobertura. Bom, aí é meu e-mail, meu telefone, a maioria já sabe, e eu agradeço a atenção de todos. Estou à disposição aí para tirar eventual dúvida. Não. Dessa vez, deixa eu começar aqui, que ele levanta a mão primeiro. Espera aí. Fátima, já foi a quota, Fátima. Não, é outro assunto. É outro assunto. Doutora, para mim, só uma dúvida com relação à antecipação de tutela.
Parece-me que no regulamento ele fala em limite. O doutor, se eu entendi, falou que não teria um limite. Tem ou não tem limite? Porque ali para a perícia tem, né? Uma vez, 2 vezes a tabela. É o valor da pólice, é o valor da pólice. Antecipação né? da tutela não tem, porque no regulamento, Tem, se eu não me tem o engano, está limite escrito da apólice, limite da né? apólice. Mas se eu não estou enganado, me corrijo, no regulamento ele está dizendo outra coisa, que o limite, no regulamento diz que são 2 salários mínimos. Não, é porque... Sim, É mas aí porque- provavelmente vão corrigir, né, tirar isso aí, né, para evitar problema, né? Mas a antecipação de tutela... O que acontecia? Porque a antecipação de tutela, às vezes, ela pode ser determinada para você se pagar uma pensão, né? E, nesse caso aí, a gente tinha essa questão dos 2 salários mínimos, esse limite mesmo, porque aí pagava até 2, para pagar uma pensão para o menor, para se sustentar, seria nesse sentido. Agora, essa de Curitiba mesmo foi uma antecipação de tutela que já se confunde com a própria indenização. Você está pagando uma reparatória para paciente, né? Então, aí a gente está dentro do limite dos 500 mil, tá? Pelo entendimento. O regulamento foi feito nesse sentido. Boa tarde, doutor. Fugindo um pouco, falando de cobertura, e quanto aos residentes médicos? Ele tem aquele desconto de 50%. Como procede a retroatividade e como que procede a cobertura? A referente retroatividade é a mesma. O ato tem que ter sido, pode ter sido há 20 anos, mas vai ser, se o protocolo da ação for... a cobertura está a 500 mil reais também. Ele tem um benefício porque ele é residente. Isso aí vai durar 1, 2 anos. Certo. Depois ele começa a pagar normalmente. Mas, mesmo assim, se estiver pagando como residente, ele tem a cobertura de 500 mil por ano. Porém, nós sabemos que ele está dentro da residência. Sim. E para aqueles que, de vez em quando, eles fazem um pronto atendimento, por exemplo? Não, é a mesma situação. Tá? Ele fez no pronto atendimento um ato médico, como... seja em qual situação for, ele vai estar coberto dentro dos 500 mil reais. Tá? Pronto atendimento, atendimento eletivo. Além da residência, ele, por várias vezes, ele sai para poder fazer um plantão. Alguém tem um óculos escuro? Como é que é? Por algum motivo e outro, doutor, ele faz a residência, certo? Isso, por favor. Veja bem, se ele é residente e ele faz um plantão, esse plantão não está coberto, não está na residência dele, entendeu? A orientação que ele faça uma adesão como clínico geral, como clínica médica, coisa assim, para cobrir o do plantão, porque esse ato está fora da residência, entendeu? Sim. Mesma coisa, mesmo o pessoal pergunta, não, o médico exerce 2 ou 3 especialidades, sempre pela mais gravosa. Ele fazendo pela mais gravosa, vai proteger as menos. Se fizer pela menos, não vai proteger a mais gravosa. Certo? O residente, mesma coisa. Às vezes o cara é médico há 10, 15 anos, e aí vai fazer uma residência. Mas ele tem a clínica dele que atende lá como clínico geral. Faz como clínico, porque naquele desconto de 50% estão protegidos os atos praticados na residência, não na clínica dele. Certo? Então, na dúvida sempre, faça pela mais gravosa. Tranquilo? Beleza. Mais alguém? Aí ele fica só com 100 ou reintegra o capital? Para aquele ano ele fica só com 100, mas para o próximo ano ele tem renovado mais 500. Então é 500 por ano. Por ano. Isso. Doutor, o cliente está há 13 anos já com o processo com a Anadem. Ele queria saber como é que ele dá o fim nesse processo, né? Já que ele queria que não tivesse mais esse processo, né? E quanto tempo se prescreve?
Olha, o processo, depois que ele dá a entrada, ele tem 5 anos o paciente para entrar com a ação, isso se for relação de consumo. Né? Se não for, são 3 anos, aqueles pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Né? Tá? Então, entrou, pode durar 13, 14, 20 anos, que não tem mais essa questão da prescrição. Tá? E como é que ele faz? Olha, no que depende da gente, a gente faz o processo andar rápido, mas depende de uma série de coisas, né? Do serventuário, porque teve um questionamento na sociedade brasileira que a ANADEM não faz acordo, como se o acordo dependesse só da gente. O acordo não depende só da gente, entendeu? A gente tem que ver se é favorável para a ANADEM, se é favorável para o cliente, principalmente se a outra parte também tem interesse no acordo, né? Para poder matar o processo. Tá? Então, assim... Entrar em contato com o cliente, quem? O médico ou com o paciente? Não. No caso, nós, o médico pede para nós, né, no caso da ANADEM, entrar em contato para poder aquilo ter um fim, né? Daquilo, não. Mas isso não depende só da nossa vontade, né? Porque se a outra parte quiser continuar com o processo, ele vai continuar. Mas ele fica inativo por 5 anos, mesmo assim, ainda... Não, tem algumas coisas dentro do processo, eu já tive até alguns despachos, alguns que o juiz intimou para dar andamento em 30 dias, né? Que é aquela questão que, se não der, acaba ele extinguindo o processo, entendeu? Pode acontecer, mas isso vai depender do juiz, da situação, né? Que o juiz entenda que está paralisado o processo por culpa da parte, que não está dando andamento nos atos essenciais que ele deveria praticar, entendeu? Né? Mas isso aí não depende da gente. Né? Tá? Então, se vai demorar 13, 14 anos, o que a gente pode fazer, a gente faz.